Antigo Testamento, eles passaram a olhar para frente, na expectativa da vinda do Messias. Mas eles olhavam também para frente, aguardando a vinda do Espírito, aguardando o reino de Deus, aguardando novos céus e nova terra, aguardando o dia do Senhor, aguardando profecias específicas para o povo de Israel. Então há uma escatologia muito ampla no Antigo Testamento que fazia com que o povo olhasse para frente. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos o quê? Uma escatologia inaugurada. Quer dizer que aquelas profecias lá do Antigo Testamento, principalmente o personagem principal e o evento principal, que é sobre a primeira vinda de Cristo, se cumpriu. Então nós temos a inauguração da escatologia no Novo Testamento, mas só que se o Antigo Testamento aponta para frente, o Novo Testamento ele olha para trás e fala, aquelas profecias se cumpriram, mas ele continua olhando para frente, porque tem outras coisas que ainda vão acontecer. Jesus agora vai voltar uma segunda vez, vai acontecer o juízo final, ainda vai acontecer o novo céu e uma nova terra. Então qual é a conclusão de tudo isso? É que toda a Escritura é escatológica. Toda a Escritura aponta para frente. Próximo slide, a gente pode ver o seguinte. Eu tratei sobre algumas questões introdutórias que eu quero lembrá-los sobre isso. Primeiro, o significado de escatologia. Escatologia vem de dois termos gregos, tá? Escatos e logia. Então, escatos significa último e logia, estudo, tratado. Quando você une essas duas palavras, você tem o quê? O estudo das últimas coisas, o estudo do fim. Então esse é o significado de escatologia. Existe uma escatologia, como vimos, que ela é individual e geral. O que é escatologia individual? É aquela escatologia pelo qual vai tratar sobre as coisas após a nossa morte. Nós vamos morrer. E quando nós morrermos, nós vamos entrar o quê? Vamos direto para a presença de Deus. O povo não vai estar numa sonolência, num estado de letargia e só vai acordar no juízo final, não é isso. Então existe uma doutrina da escatologia que trata sobre a parte individual, que é aquilo que vai acontecer após a sua morte. Mas existe uma escatologia também geral, que é aquela escatologia que diz respeito após a sua morte. Então, depois desse período que você vai ficar na presença de Deus, morto, separado do seu corpo, mas já na presença de Deus, depois disso, o que vai acontecer? A segunda vinda, o juízo final, novos céus e nova terra. Então, uma série de coisas vai acontecer e isso nós chamamos de escatologia geral. Uma outra questão também, introdutória, é que na escatologia nós falamos sobre futurismo, preterismo e escatologia inaugurada. Tá? O futurismo, que não é bem a linha que nós seguimos, é uma linha escatológica que acredita que todas as coisas, ou quase todas elas, ainda vão acontecer. Então, é uma escatologia que está olhando só para frente, no sentido assim, tudo ainda, as coisas ainda vão acontecer lá na frente. O preterismo, principalmente o preterismo parcial, ele acredita que a maioria das coisas já aconteceram lá no século I, principalmente com a destruição do templo, o templo do rei Herodes. Lembra quando Jesus falou bem assim, olha, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus profetizou no ano 30 e quando foi no ano 70, aquela profecia se cumpriu. Então muitos vão dizer, olha, a escatologia ela é preterista, ela é do passado. Eu até concordo na questão do preterismo parcial, muitas coisas aconteceram lá, mas eu discordo completamente do preterismo radical, que é aquele que diz assim, tudo já aconteceu, inclusive Cristo voltou lá naquela época. Tá? Então os radicais vão entrar nessa linha. Então existe a perspectiva futurista, a perspectiva do preterismo, e a que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Que eu estou defendendo, é a escatologia inaugurada. Então é algo que muitas coisas já se cumpriram, mas foi o início, ainda tem uma série de coisas para acontecer. Aí você lembra, por exemplo,
Romanos capítulo 8. Aquele texto bem conhecido quando fala sobre aqueles que o Senhor amou de antemão, a esses ele predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Então quer dizer que muitas coisas já aconteceram, mas ainda falta essa glorificação. Ainda falta esse período futuro, que seria a completude da nossa salvação. Ok? E agora eu quero apresentar ainda introdutoriamente mais um ponto, que é o que nós chamamos de perspectiva profética. Tá? Então vão assimilando tudo isso, que é a escatologia individual geral, futurismo, preterismo e a escatologia inaugurada. E o que é a perspectiva profética? Passa para o próximo slide, por favor. Imagine você numa lagoa, ali, você já fez essa brincadeirinha de você pegar uma pedrinha assim, você jogar aquela pedrinha, aí ela bate 1, 2, 3, ou às vezes 4 vezes, depois afunda. A perspectiva profética quer dizer o seguinte: como que nós devemos interpretar as profecias do Antigo Testamento? Como? O pastor criando alguma coisa, seguindo um teólogo tal? Bem, obviamente a gente segue muitas coisas que foram faladas. Nós somos anões montados nos ombros dos gigantes. Mas só que a gente segue em primeiro lugar a Bíblia. E a melhor coisa para nós fazermos sobre profecias é nós vermos como que o Novo Testamento interpreta as profecias do Antigo. Ok? Como que o Novo Testamento interpreta? A perspectiva profética vai nos mostrar o seguinte: o Novo Testamento pega muitas profecias do Antigo Testamento e vai mostrar que, primeiro, determinadas profecias tinham um cumprimento para aquela época, que era um cumprimento parcial, mas não ficava restrito somente àquele cumprimento naquela época. Havia outro, um segundo, às vezes até um terceiro e um quarto. Vou te dar um exemplo. Isaías, pula aí, por favor. Isaías capítulo de número 7. Abra lá Isaías 7. Está entendendo o que é uma perspectiva profética. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa profecia, onde que nós nos lembramos que ela se cumpriu, meus irmãos? Qual o texto? Qual o texto que você se lembra aí, do cumprimento dessa profecia? A gente tem o texto de Mateus. Mateus 1, 23. Ok? O que diz Mateus 1, 23? Mateus capítulo 1, versículo 23. Quem pode ler, meus irmãos? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, nós temos esse cumprimento da profecia de Isaías, a pedrinha, tá? Lá na época de Mateus, na época de Cristo. Então, ele está dizendo, olha, esse texto está se cumprindo ali em Cristo. Só que, na verdade, essa pedrinha, a gente pode dizer assim, ela não é o primeiro kick da pedrinha na água. Na verdade, é um segundo. Por quê? Na época de Isaías, houve primeiro um cumprimento dessa profecia lá naquela época. Se você olhar para o texto de Isaías, volte lá para Isaías 7, a gente para só no versículo 14, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Só que o texto continua e diz: ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Opa, ele vai saber desprezar o mal e escolher o bem, algo sobre entendimento, ele vai ter uma certa idade. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Então, primeiro, a primeira realização desta profecia foi que nasceu um menino
dentro do contexto de Israel e da Síria, aí no capítulo de número 7. Que não é esse contexto de uma virgem, literalmente, como no caso de Maria. Mas houve um menino que nasceu primeiro naquela época. Então, a gente tem um cumprimento histórico naquele período. E o Novo Testamento, ele vai agora ampliar isso e mostrar que aquele texto também se cumpre em Jesus. Por exemplo, quando a gente fala sobre o reino de Deus, o Salmo 2. Se você ler o Salmo de número 2, meus irmãos, claramente, tá? Uma exegese para aquele período, o texto bíblico está falando sobre o rei Davi. Em primeiro lugar, está falando sobre ele. Mas quando você vai para o Novo Testamento aplica aquele texto do Salmo 2 para o batismo de Jesus, para a ressurreição de Jesus, para a segunda vinda de Jesus e para o novos céus e nova terra. Então, ele não tem apenas um cumprimento, ele tem um cumprimento também duplo, triplo e às vezes até mais. Isso é o que a gente chama de perspectiva profética. Mateus 24. Você vai estudar Mateus 24 e muitos preteristas vão dizer bem assim, olha, tudo aqui se cumpriu lá no século I, na destruição do templo, na invasão que houve ali de Jerusalém. Não, nem tudo. Muitas coisas se cumpriram ali, mas outras ainda vão se cumprir na vinda de Cristo Jesus. E muitas estão ocorrendo agora, como os sinais, o acúmulo dos sinais, né, o período das dores de parto. Então, eu quero só mostrar de forma bem introdutória que a escatologia, ela trabalha com isso. O Novo Testamento interpreta as profecias do Antigo Testamento, muitas das vezes não como um só cumprimento, mas também como vários cumprimentos no futuro. Ok? Dito isso, então, o que nós vamos fazer agora? Vamos para entrar na nossa parte, o slide aí sobre a tensão entre o já e o ainda não. O que eu quero mostrar aqui? Olha só. Nós vimos semana passada que tudo aponta para frente, não é isso? O Antigo Testamento falava da primeira vinda. Novo Testamento fala que ele veio, mas voltará. Então, nós vivenciamos o que a gente chama de uma tensão entre... Pode deixar aí mesmo, nesse slide. A gente vivencia uma tensão entre o já e o ainda não. Aquilo que você já tem, já recebeu, mas ainda tem outras coisas que você receberá. Por exemplo, o crente, na era escatológica mencionada pelos profetas do Antigo Testamento, o crente ele já está, melhor dizendo, na era escatológica mencionada pelos profetas do Antigo Testamento, que é chamada de últimos dias, última hora e era presente. Nós estamos vivendo isso que os irmãos lá do Antigo Testamento, eles falavam sobre o futuro, e esse futuro no Novo Testamento é chamado de últimos dias, última hora, e era presente. Nós já estamos nos últimos dias. Porém, preste atenção, nós ainda não estamos no estado final. Nós ainda não chegamos no último dia, não chegamos ainda na era vindoura e não chegamos ainda no dia do Senhor. Então a gente está vivendo uma tensão de coisas que já aconteceram, de coisas que ainda vão acontecer. Mais um exemplo, próximo slide. O que nós estamos vivendo aqui? Nós temos a criação original, nós temos aquela era passada lá do Antigo Testamento, eles profetizaram coisas que iriam acontecer. Ocorreu a primeira vinda. Com a primeira vinda de Cristo, nós estamos vivendo esta era, que é chamada também de últimos dias. Só que nós não estamos ainda no último dia, e nem no fim da era. A Bíblia fala sobre últimos no plural, mas ela fala sobre último no singular. Vocês estão no últimos, mas não no último. Então quer dizer que a gente está numa tensão entre o já e o ainda não. Próximo slide. Já experimentamos a presença do Espírito Santo em nós, nos últimos dias, na última hora, na era presença. Mas nós ainda esperamos pelo corpo ressurreto. E esse corpo ressurreto que nós vamos receber será na era vindoura, no dia do Senhor e no dia do resgate.
Nós tivemos agora na igreja, na Nacional, 2 falecimentos. A dona Joselina e o diácono José. Né? Marcou muito ali a nossa igreja. Os nossos irmãos, assim como nós, eles estão nos últimos dias. A diferença é que eles já foram direto para a presença do Senhor com a morte, se separaram de si mesmo, do seu corpo, o corpo se separou da alma e eles estão lá. Estão em regozijo, em alegria, na presença do Senhor. Mas eles ainda, mesmo estando lá na presença do Senhor, sem o pecado que ainda existe em nós, mas aí eles ainda não têm tudo. Eu não estou dizendo que eles estão entediados, alguma coisa assim, mas aonde eles estão, eles ainda não receberam o quê? O corpo glorificado. Jesus ainda vai ter que voltar e trazê-los em primeiro lugar, e os vivos vão ser arrebatados. Então há essa tensão bíblica. Você tem o Espírito, você é salvo, mas você ainda não tem o corpo glorificado, mas você ainda luta contra o pecado, você ainda vive aquela tensão paulina, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas vai chegar um dia em que não haverá mais essa tensão, mas você está numa tensão entre o já e o ainda não. Pode avançar, por favor. Alguns textos, olha só, Colossenses 2:10, tá? À medida que eu for lendo, vocês podem ir passando aí. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo, perceba, prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então há uma ideia de continuidade, sabe, uma perspectiva futura. Efésios 2:6 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas 2 Coríntios diz, portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Ele está fazendo ali uma conexão de algo que temos agora com alguma coisa que receberemos no futuro. Colossenses 3:4 e Romanos 8:19. Olha Colossenses. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então você está, olha só, voltando ali em Colossenses, você está unido a Cristo, junto com Cristo, mas há uma perspectiva futura, tá? Que diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então que é a parousia, a segunda vinda dele, com a vinda dele, vós também sereis manifestados com ele em glória. Vamos pensar no sermão que nós ouvimos. Peregrinos, tanto os do Antigo Testamento, lá de Números, como nós. Vocês estão unidos a Cristo, passando por lutas, passando por desafios, por aflições, tentações, provações. Um dia vão morrer e uma série de outras coisas vai acontecer no futuro. Estão unidos agora a Cristo, mas não tem tudo ainda, porque uma série de coisas ainda está reservada para nós. Romanos, eu não vou ler todo, Romanos 8:19, mas nos mostra o seguinte, fala tanto de uma expectativa da vinda de Cristo que diz respeito a pessoas, mas que diz respeito à própria criação. A criação, diz o texto bíblico, ela geme, aguardando a vinda de Cristo. Olha o que diz lá no final. E não somente ela, mas também nós, versículo 23, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Ora, aguardando a adoção de filhos, nós não somos filhos. A justificação não nos concedeu esse privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. É uma consequência da justificação. Mas a Bíblia fala tanto de uma adoção agora, mas ela fala também de uma adoção futura. E ela fala de uma redenção agora, mas ela fala de uma redenção do corpo. Uma redenção futura, um corpo glorificado que nós vamos receber. Mas eu ainda não tenho isso, por isso que eu estou nessa tensão entre o já e o ainda não. Pode mudar, por favor. Pode mudar, pode passar isso aí.
Sobre a imagem e semelhança, olha como que isso fica muito claro da tensão entre o já e o ainda não. O texto de 1 João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Se nós colocarmos isso dentro do estudo da imagem e semelhança, você pode colocar em 4 pontos. Existe uma imagem original, que é aquela imagem do qual Adão foi criado. A imagem e semelhança de Deus sem pecado. Mas Adão pecou. E as pessoas continuam sendo a imagem e semelhança, mas são a imagem desfigurada. E aí vem o Senhor, vem o Espírito do Senhor e te convence. E você é regenerado. Você agora continua sendo uma imagem, mas você se torna uma imagem restaurada. Paulatinamente, ouvindo os sermões, pelos sacramentos, pelas aflições, em todas as coisas você está sendo moldado a se tornar parecido com Cristo. Isso que está acontecendo com você. Mas ainda você não chegou àquele auge lá da imagem aperfeiçoada. Você ainda não chegou no ápice, como diz o texto bíblico, que seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então esse ápice da Imago Dei na sua vida, de você se tornar como Cristo, não quer dizer que você vai ser Cristo divino, não é isso? Tá? Mas essa criação original, desfigurada e restaurada, ela tem um alvo, ela tem um telos. Você terá uma imagem, ou será uma imagem aperfeiçoada. Mas hoje ainda não. Tá? Avançando, eu vou ser bem exaustivo sobre isso, tá, meus irmãos? O que a gente pode dizer aqui? Olha só. O sentido da história é um sentido teleológico. Guardem isso. Vem de telos. Telos, que é fim. Há um propósito. Tá? O mundo não é cíclico. Não está acontecendo uma história que está dando voltas, mas é uma história linear, que está sendo conduzida até o novo céu e a nova terra. Sendo assim, a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus, dos seus decretos e da providência. Deus decretou tudo o que iria acontecer. Salmo 139 diz que os nossos dias já foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O dia da tua morte, o dia que você entrou nesse mundo, o dia do teu casamento, da perda de um filho, uma doença, uma bênção, seja o que for, tudo já foi decretado por Deus na eternidade e na história está sendo executado por Ele, providencialmente Ele está executando e Ele usa os seus agentes secundários, Ele usa homens, anjos, Ele usa o cosmos, a natureza. Você não viu o texto da pregação de hoje? Ele usou o quê? Serpentes. Não é verdade? Usou serpentes, porque ele comanda tudo é dele. Então, a história, ela é um desenvolvimento dos propósitos dele. Deus é o Senhor dessa história. Não é você que escreve a história, mas Ele que já escreveu. E Ele usa você para o cumprimento dessa história. Cristo é o centro dessa história. Ele é o eixo de toda a teologia. Então, tudo aponta para Cristo. E é interessante que até na providência de Deus, para aqueles que não creem em Cristo, o mundo está dividido em antes e depois de Cristo. Então toda a história tem como eixo doutrinário, eixo hermenêutico, Cristo. A nova era, acompanha o raciocínio, a nova era já foi instaurada. Lembra do Antigo Testamento? Falou sobre Cristo. Eu abro as páginas do Novo, o grande evento escatológico ocorreu. Cristo veio. Então a nova era foi instaurada, tudo na história está se movendo para um alvo. Qual que é o alvo? O novo céu e a nova terra. Tudo está se movendo sobre isso. Você está mais velho, seu filho está maior, está grandão, forte, graças a Deus. Bebê está vindo, né? Daqui a pouco vai estar aí fora aí com a gente, com a graça do Senhor. As coisas vão avançando, tá? Caio vai-se embora, uma hora dessa vai morrer, Lara também, Marcos também, Oceane também. A gente vai morrer. Nós vamos morrer. Não é agora não é uma profecia assim não. Relaxa. Eu não recebo, viu? Eu não recebo. Está repreendida.
nós vamos morrer, tá? E com essa morte, um dia vai chegar onde? Não é, professor? Vai chegar um novo céu e uma nova terra, porque tudo está sendo conduzido para isso, meus irmãos. Todas as coisas estão indo para esse novo momento. Só que, vejam bem, se o norte de tudo é esse novo céu e a nova terra, nós vivemos uma tensão contínua, porque ainda não ocorreu. Nós estamos no meio desse caminho. As coisas ainda não se cumpriram nessa plenitude, nessa magnitude. Pode avançar, por favor. Pode passar isso aí. Pode passar também. Pode ir. Pronto. Eu gosto de usar esse quadro aqui, eu já usei aqui para vocês, já mostrei. Esse é um gráfico que nós temos aí, o que a gente chama de Ordo Salutis. Não, pode minimizar, não sei se é minimizar, não deixa ele tão grande assim não. Aí, nós temos aqui o que a gente chama de Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. A ordem da salvação, ela faz também a gente pensar sobre a tensão do já e do ainda não. Como que a salvação chega na nossa vida? Como que a salvação é aplicada por nós? Tá? Nós temos, em primeiro lugar, algo fora da gente, que é a eleição. A eleição ocorreu na eternidade. A eleição não mudou o teu coração necessariamente. Lá na eternidade é um conselho divino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram um plano. E então foi delegado atribuições. O Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo aplica, regenera. Né? Então, esse plano foi feito lá. Então, Deus, na eternidade, Ele deu pessoas para o Filho. Ele escolheu pessoas na eternidade para serem salvas. Então, ninguém está sendo escolhido agora. Não tem esse negócio de falar bem assim, Senhor, escreve no final de um culto maravilhoso, escreve o nome do fulano no livro da vida. Não, já está escrito. Já está escrito na eternidade. E Cristo, quando veio, Ele veio para quê? Ele veio para morrer por essas pessoas que o Pai escolheu. Então ele morre eficazmente, que a gente chama de expiação definida ou expiação limitada. Ele morre não por cada pessoa do mundo, mas ele morre por aqueles que o Pai deu para ele. Prova disso, você vai para João capítulo 17, que Jesus falou, Pai, ele conversando com o Pai, orando, eu orei por eles, eu guardei, eu protegi, falando dos discípulos, mas nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ué, ele não guardou, não protegeu Judas? Não. Nesse aspecto salvador, não. Porque Judas não era um eleito do Senhor. Então Cristo morreu especificamente, verteu o sangue dele para pessoas específicas que o Pai deu graciosamente. Graciosamente, não por merecimento. E aí a gente está avançando. O Pai escolheu, o Filho redimiu, e agora o Espírito vai tornar esta obra do Pai e do Filho real na tua vida. Imagine hoje parente seu, parente. Eu não posso assegurar que todos eles são salvos, mas pode ter. Eles podem ter sido eleitos pelo Senhor. Cristo pode ter morrido por eles, mas eles ainda estão perdidos. Ainda estão no mundo, não querem saber do Senhor. Mas em algum momento na história aqui, o Espírito Santo vai chamar. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Existe um chamado geral, que é a proclamação para todo mundo. A gente não sabe quem são os eleitos, vão pregar para todo mundo. Mas existe um chamado específico. Eu posso estar pregando para uma multidão aqui. Se alguém se converter, é porque especificamente o Espírito Santo trabalhou no coração daquela pessoa. O Espírito foi lá e virou a chave, deu vida e converteu aquela pessoa. Tá? Então o Espírito vai chamar, o Espírito vai regenerar, vai dar vida. Essa vida você não participa, Ele que te deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aí agora vai ocorrer o quê? A participação humana, mesmo assim capacitada por Ele. Como que eu sei que a pessoa foi regenerada? Como que eu sei que aquela pessoa recebeu vida? Ele vai crer,
ele vai se arrepender dos seus pecados, que é a conversão, né? Ele vai se arrepender dos seus pecados e ele vai crer em Jesus. Lembrando do sermão, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Ele vai crer naquele que foi levantado pelo próprio Senhor e, consequentemente, ele vai ser justificado. Os seus pecados do passado, presente e futuro serão todos perdoados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai ser adotado como filho de Deus, vai se tornar filho, vai ter agora acesso à mesa e vai entrar num processo de santificação. Um processo de santificação que vai culminar com a glorificação. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você está em um processo. Você está crescendo, 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 crescendo. E não para de crescer espiritualmente no aspecto de santificação. E tudo isso vai te conduzir para onde, meus irmãos? Qual é o último ponto lá? Vamos falar alto? Glorificação. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é te conduzir à glorificação. É o que diz lá em Romanos, abram aí Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, problemas, dificuldades, aflições, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Propósito, nós vamos ver no versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus é fazer de vocês pessoas parecidas com o Filho dele. Esse é o propósito. Mas como que isso aconteceu nos planos de Deus? Versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tudo isso aqui está levando em consideração o propósito de te fazer parecido com o filho dele. Ele predestinou para você ser igual ao filho dele. Ele chamou para você ser igual ao filho. Ele te justificou para você ser igual ao filho. E ele te glorificará para você ser igual ao filho. Ainda que o verbo aqui está no passado. Isso sempre assim, me chama muita atenção. Todos os verbos aqui estão no passado. Chamou, justificou, não, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Volta lá aquele gráfico lá. Então, olha só. Deus está dizendo que você vai chegar ali, lá na glorificação, e é certo. Tanto que ele já colocou o quê? Glorificou. Ele está pensando ali, dentro dos pensamentos de Deus, dos decretos de Deus, o Senhor já lhe vê assim. Porque nós estamos no tempo, e no tempo as coisas vão acontecendo paulatinamente, mas Deus criou o tempo. Deus está fora do tempo. E fora do tempo, por isso que ele diz, e ele já te vê como uma pessoa glorificada, ainda que isso vai acontecer. Porque nós estamos nessa tensão entre o já e o ainda não. Onde é que nós estamos ali, meus irmãos? Dentro do texto ali, dentro dessa ordem saludos. Onde que vocês estão? Santificação. Na santificação. Nessa santificação vocês participam ou não? Sim. Nós oramos, nós buscamos, nós clamamos, nós congregamos, nós nos arrependemos, né? Então, a gente participa. É dele, mas a gente sempre tem que se lembrar que é dele que vem tanto querer quanto realizar. Ou seja, você não faz as coisas de forma autônoma, você faz as coisas capacitadas pelo Senhor. Tá? Próximo slide, então, pode pular esse, vai para o outro, por favor. Então, já que a gente está numa tensão do já e do ainda não, podemos dizer o seguinte: somos salvos. A gente pensa aí na justificação pela fé. Não há mais condenação. Somos salvos.
Mas estamos sendo salvos. Qual doutrina que entra aí? A santificação. Então você está num processo. E seremos salvos, que é a glorificação. Então vejam que em tudo a Bíblia está mostrando essa tensão. Você está sendo e você será. Próximo slide. Deus nos livrou da condenação do pecado, justificação, do poder do pecado, tá? O Espírito Santo, ele opera em nós uma outra lei, a lei do Espírito da vida. Você não está mais preso à lei do pecado. Não é plausível, não é esperado que um crente viva na prática do pecado, porque você foi libertado do poder do pecado. O pecado não te escraviza mais, mas vai acontecer ainda o livramento da presença do pecado. O fato de nós sermos libertos do poder do pecado não quer dizer que o pecado não esteja ainda em nós, operando em nós. Ele opera, e vocês sabem. Por isso que em cada culto a gente tem um momento de confissão de pecados. E todos os dias, certamente a gente está se lembrando de alguma coisa e pedindo a Deus perdão por aquilo que a gente tem feito. Avançando, quase terminando. Perceberam que eu estou sendo bem repetitivo para mostrar que existe isso na Bíblia. Já e o ainda não. O Apocalipse. Como que nós devemos interpretar, por exemplo, o Apocalipse? O Apocalipse é uma prova do já e do ainda não. Então, nós temos no Apocalipse uma perspectiva preterista. No nosso curso a gente vai estudar sobre o Apocalipse, tá? A gente tem uma perspectiva ali do passado, mas nós temos também uma perspectiva futurista. Porque o Apocalipse, que a gente chama de paralelismo progressivo, ele está contando uma história 7 vezes. Qual que é a história que está sendo contada? A história de Cristo, da primeira e da segunda vinda de Cristo. Então, a gente tem 7 blocos, 7 sessões no livro, que o tempo todo ele está voltando. Ali é cíclico, tá? Ele está dando voltas. Ele vai contar a primeira e a segunda, a primeira e a segunda. Só que em cada bloco desse ele vai avançando em informações. Mas ele está falando da primeira vinda e da segunda. Então o Apocalipse, ele é preterista, ele olha para trás, mas ele também é futurista. Ele fala também da segunda vinda. Logo, o Apocalipse, ele fala, melhor dizendo, sobre a tensão que existe entre o já e o ainda não. Coisas que já temos e coisas que vão acontecer. Como que a gente pode aplicar isso para nós, meus irmãos? Pode passar, isso seria dentro da cosmovisão. Ok, pode parar aí. A tensão do já e do ainda não caracteriza o que geralmente denominamos, já caracteriza o que denominamos os sinais dos tempos. Então, apontam para o que Deus fez no passado, apontam para o fim da história. Revela para nós a história, a antítese contínua entre o reino de Deus e os poderes do mal. Então, preste atenção. A gente passa por luta, por sofrimento, a gente vê injustiça, a gente vê carrascos, a gente vê gente ruins sendo levantadas, a gente vê o mal, pessoas fazem o mal, a gente ainda faz o mal, mas essa tensão do já e do ainda não, ela mostra que há uma antítese contínua entre o reino de Deus presente, a providência de Deus presente, mas aquilo que vai acontecer no futuro. Ou seja, se hoje, às vezes, a gente fica indignado com aquilo que a gente tem visto no nosso dia a dia, tanta violência, tanta hipocrisia, tanta corrupção, tantas coisas ruins acontecendo, sabe? Literalmente, meus irmãos, eu entendo que biblicamente a Bíblia ensina que o que está ruim vai piorar, tá? Não é o que está ruim vai melhorar daqui a pouco. A tendência é piorar. E eu digo isso para vocês baseado em Mateus 24. Você tem os sinais da vinda de Cristo. Aí você tem a intensificação dos sinais, e depois vem o quê? A grande tribulação, e depois que Cristo volta.
depois da grande tribulação. Você vai para Apocalipse, as taças, as trombetas, os selos. Sempre quando termina o sexto para o sétimo selo, sétima trombeta, sexta e sétima trombeta, é o negócio ficando ruim, o negócio piorando. Aí Cristo volta. Então, Cristo, quando ele voltar, ele vai voltar para consumar a nossa salvação, mas também para trazer a justiça plena a este mundo. Agora, ele que veio como servo sofredor, ele que foi humilhado, agora ele virá como juiz. Então, pensar na tensão mostra para nós o seguinte: olha, pode ser que nem tudo seja resolvido agora, mas será. Pode ser que a justiça humana, ela não vai ocorrer aqui como nós queríamos, mas ela vai ocorrer quando Cristo voltar. Porque haverá um juízo final. Irmãos, quando eu tive o prazer de participar de uma série lá na Redenção, eu e o reverendo Mateus, do livro do Apocalipse, é abençoador, mas tem partes muito pesadas, porque são vários blocos e foram vários sermões, a gente falando a mesma coisa: juízo final, juízo final, juízo final, juízo final. Porque é isso que vai acontecer. Todas as pessoas vão comparecer diante do Senhor, inclusive os crentes. Nós vamos prestar contas ao Senhor dos dons que recebemos, das coisas que Ele nos concedeu, como nós usamos isso aqui na terra. Isso é futuro. Veja, não tem nada a ver com perda de salvação, mas você, eu, podemos deixar de receber galardões pelo mau exercício dos dons que Deus nos concedeu. E isso vai ser avaliado lá na frente. Porque Deus sabe tudo, Deus sabe quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, quando eu estou cantando, qual o alvo, qual a motivação das minhas visitas, o que eu faço, se é simplesmente para o meu deleite, se eu quero que o meu nome seja conhecido e não do Senhor. Deus sonda tudo, sabe tudo. E um dia todas essas coisas vão ser trazidas à tona para nós. Qual foi a motivação de você ter feito isso? Mas a tensão entre o já e o ainda não, ela traz uma ênfase, ela traz um vigor à pregação missionária da palavra. Nós temos que pregar. O nosso entendimento, tá, é que o primeiro cavaleiro lá do Apocalipse, o cavaleiro lá do cavalo branco ali, que a gente tem dois. Você tem o primeiro e você tem o segundo, tá? E o primeiro também, o segundo, você tem Cristo voltando. Mas o primeiro fala do ímpeto das pessoas, que é aquele cavaleiro que saiu vitorioso para vencer. Que quer dizer que a pregação do evangelho, ela deve acontecer, ela deve prosperar. A gente tem que ir nessa confiança. Na confiança que a gente traz ali, daquele que saiu vitorioso para vencer. A gente tem que pregar, a gente tem que anunciar. Por que a gente tem que anunciar? Porque os dias, meu irmão, eles vão se encurtando. Mais uma vez eu trago a questão da morte aqui. Nós vamos morrer, não sei quando, mas vamos morrer. Nós vamos morrer. E sendo a gente crente, nós vamos para a presença do Senhor. Eu estava revendo, eu vou tentar postar isso no nosso grupo, uma pregação assim que saiu a Covid. Nós estávamos em Bom Jesus, e uma das pessoas que nos ajudou muito, o presbítero Amaro, o nome dele? Homero. E começou a acontecer várias mortes e tal, e aí eu preguei em Filipenses 2. Mas é interessante que nessa pregação várias pessoas estavam morrendo, e eu pedi para Deus, eu tenho que sair dessa série. Eu queria muito trazer uma mensagem específica para a igreja sobre isso que a gente está passando. E aí eu orei ao Senhor, e foi interessante a providência de Deus, que os meus livros, eu tinha pregações assim em pastas, né? E a Mariana, bem mais novinha, estava arrumando as coisas, e eu entrei no meu gabinete, e ela falou bem assim: Marquinhos, eu achei aqui essa pasta, e eu já ia jogando essa folha fora aqui. Isso aqui é essa folha aqui. E quando eu olhei aquela folha, era um sermão que eu tinha pregado em Filipenses capítulo 2. Não, 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Onde estão os mortos?
E aquilo ali eu entendi que era providência. Prega esse texto aí. E eu preguei. E na época, era uma época que a gente estava pregando nas rádios, lá na cidade, e teve um impacto muito grande. Onde estão os mortos? Quem morre vai direto para a presença do Senhor. Está já se regozijando na presença do Senhor. E um dia vai voltar com o Senhor. Então é isso que nos reserva. A gente está em uma tensão entre o já e o ainda não. O já e o ainda não. Mas ainda bem que nessa tensão existe esperança. Existe esperança. Mas para quem não é crente, para quem está, de repente, vai ouvir essa palestra em casa, muito cuidado. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de se render aos pés de Cristo Jesus, porque a qualquer momento você pode morrer, meu irmão. Isso não é terrorismo, não. Isso é a pura verdade. A morte vai chegar para todos nós. E graças a Deus que nós teremos uma boa morte em Cristo Jesus. Lembra do sermão do pastor? Sim. Lembra do sermão do pastor Marco? Foi tão interessante. Assim, no final, o título do sermão Tem uma boa morte, né? Se eu não me engano. Uma boa morte. E aí no final, ele explicando o que era ter essa boa morte, partir para Cristo e aguardar a vinda de Cristo, ele quase que todo mundo saiu cumprimentando uns aos outros assim, tem uma boa morte. Tem uma boa morte. Mas gente. Mas não é verdade? Ou seja, nós não vamos para lá, ou a gente vai fazer o quê? Não quero morrer não, Senhor. Deixa os outros receberem o corpo glorificado, eu quero ficar vivinho aqui. Não é isso. Não é isso. Leia o livro antes de partir. Como que antigamente as pessoas tinham doutrinação sobre morrer bem. Como que antigamente as pessoas tinham doutrinação sobre como viver uma vida na expectativa de Cristo. Leia os reformadores, quando Lutero falava que ele vivia numa expectativa de que Cristo veio ontem, morreu hoje e vai ressuscitar amanhã. Ele vivia nessa expectativa constante. Nós estamos vivendo uma tensão entre o já e o ainda não. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nesta tensão nós temos uma viva esperança de que nós vamos para o Senhor, que o Senhor está conduzindo a história, de que o Senhor está guiando os nossos passos, da nossa família, dos nossos filhos, de que nós vamos para o céu, vamos ficar lá não sei quanto tempo, aonde não haverá tempo. E estaremos regozijando, mas um dia voltaremos com o corpo glorificado. E nos reuniremos com os vivos que serão arrebatados nas nuvens. E haverá esse grande encontro nos ares. E diz a tua palavra que assim estaremos para sempre com o Senhor. Desceremos essa terra. Haverá, Senhor Deus, o juízo final. Haverá a ressurreição de todos ali. E depois essa separação daqueles que vão entrar em um novo céu e uma nova terra, tendo o Senhor ali como cabeça, como líder, e aqueles que vão para o inferno, Senhor Deus, que também viverão eternamente. E o Senhor será glorificado no céu e será glorificado no inferno. Glória ao Senhor por todas as coisas, Deus. Obrigado, Pai, pelo ensino. Obrigado por estar conosco. Leve-nos em paz agora aos nossos lares. Em nome de Cristo Jesus. Amém.